Daniel capítulo de número 10. Quem achou pode dar um amém? Amém. Glória a Deus. Vou pedir para, se possível, deixarem as luzes acesas, porque eu sei que tem gente aí que está na labuta desde cedo. E eu quero daqui de cima definir o que é arrebatamento e o que não é arrebatamento. Então, se a gente puder ficar assim, pelo menos nos 20 primeiros minutos da ministração, vai ser bom. Podemos combinar assim? Estou falando com o pessoal da iluminação, não é com vocês não. Vocês querem escurinho. Não vai não. Daniel capítulo 10, verso 7 em diante, diz assim o texto: só eu, Daniel, tive aquela visão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor, e fugiram para se esconder. Fiquei, pois eu só, e tive esta grande visão, e não restou força alguma em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto, e eu não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. Presta atenção, gente. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Versículo 10: certa mão me tocou e fez com que me levantasse. Vou ler aqui na versão do telão com vocês. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Verso de número 10 somente até o 10, rapazes, somente até o 10. Quando diz, certa mão me tocou, na minha versão diz, e fez com que me levantasse, tremendo sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E você diga amém por essa palavra. Essa palavra voltou ao meu coração nessa noite como palavra de Deus para esse dia, como resposta, como direção para o nosso ano de 2023, e não só para essa semana, mas para a nossa vida. Eu vou contar de 1 a 3, quando eu disser 3, eu gostaria que você liberasse uma palavra de ordem que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para a nossa vida nessa noite. Quem está me ouvindo bem, diga amém. No 3, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai falar com verdade a essa pessoa, motivando-a. Você vai dizer assim para ele ou para ela: aguenta a visão. Só no 3, tá bom? Só no 3. Vou pedir o tecladista para me acompanhar hoje aqui, para ele me ajudar, o baterista também, que eu vi que os dois estão tomados. Eu vi na hora do louvor, eles estão tomados. Então, se vocês puderem me acompanhar, me ajudar hoje aqui, tá bom? Tecladista, o baterista. Se o guitarrista, o baixista não tiver problema, eu também não tenho. Pode ficar todo mundo aqui, viu? Pode ir chegando aí, manda notícia lá. Meu sonho é fazer parte do voluntário dessa igreja só para usar esse radinho. Baterista, tá chamando no altar. Tecladista, corre lá. Aqui é tudo calmo, mas vocês têm que ver eles no rádio, tudo sequelado. Vai. Bora, tá chamando? São show demais. No 3, tá bom? No 3 você vai dizer para essa pessoa: aguenta a visão. É 1, é 2, é 3, diga. Fala para o outro também, diga. Aguenta a visão, meu irmão. Aguenta essa visão aí. Sustenta o que Deus te entregou. Suporte o que Deus confiou a você. Deus jamais te daria uma visão que, ainda que no primeiro impacto te derrubasse, te levasse ao chão, te fizesse tremer as pernas, te fizesse sentir frio na barriga, enjoo, sensações ruins, talvez até medo. Mas Ele jamais permitiria com que alguma dessas coisas
fossem permanentes. Todas elas são temporárias ante a visão que Deus te entregou. Nenhuma delas são permanentes. E o que é permanente, Camila? Permanente é a visão que Deus te entregou. Permanente é o propósito que a sua vida carrega e que Deus está corroborando, te revelando uma visão do futuro. Mas coisas assim mexem muito com a gente, e é por isso que Deus vai treinando a gente ao longo da nossa jornada ministerial, da nossa jornada de vida cristã, e por que não dizer da nossa caminhada. Deus vai nos treinando. Deus não pega, por exemplo, a visão primordial do seu propósito, a prioridade essencial da sua vida, e entrega todo o mapa da sua vida de uma vez só. Ele não faz isso. Deus, ele normalmente ele aponta o destino. Até porque tudo aquilo que te leva a um futuro te remove do passado e te faz caminhar no tempo chamado presente. Então, se Deus te pegasse do lugar que você está hoje, ou do lugar que Ele vai te tirar hoje, e te projetasse direto para o futuro, revelando tudo o que vai acontecer no processo que chamamos de presente, você certamente não teria força o suficiente para caminhar até lá. E Deus, ele é maravilhoso, porque Ele não revela todo o processo, Ele só conta sobre o destino. Já percebeu? Me mostra aí um profeta que Deus usou para poder dizer assim: você vai passar muita prova. Vai ser uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Quando tu pensar que acabou, vai levantar outra. Quando o vento cessar, vem outro. E vem outro. Irmão, no lugar que você recebeu essa profecia, você entra hoje, nunca mais você volta. É muito processo para pouco destino. Não há inspiração para passar tanta prova, tanto processo. Não há inspiração, mas como é que o Senhor faz? Ele aponta o destino. Por exemplo, normalmente quando Deus quer te motivar a passar o processo, Ele não aponta o processo, Ele aponta o destino. Ele levanta alguém e diz: vou eu te usar. Ele diz: olha, vou eu te dar vitória. Ele diz: ó, eu sou contigo. Não é assim que Ele diz? Eu nunca vi Deus levantar alguém para dizer a outro: tenho eu uma pequena obra na sua vida. Alguém já viu? Mas é verdade que nosso Deus é Deus de coisa grande e também é Deus de coisa. Mas Ele não se destina a fim de nos motivar a falar: vou eu fazer uma coisa pequena. Não, é sempre o quê? Vou eu fazer uma coisa grande na sua vida. E isso te inspira, isso te motiva. Você quer ver uma outra coisa que te motiva e não faz você pensar no processo, mas só no destino? É quando Deus, ou os seus profetas, ou os seus ministros, ordenados por Deus, começam a liberar palavras do próprio Deus, na primeira pessoa, em relação a você. Por exemplo: eu irei adiante de ti. Nossa, só de você saber que Deus está indo adiante de você, você já sai diferente. Você sai, meu irmão, você entra no culto diferente, você chega na rua da tua casa diferente. E eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Aí a gente já não anda, desfila. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os ferrolhos de ferro, arrebentarei os cadeados de bronze. E aí você já está, eita, motivado, louco para seguir o destino. E sabe o que a gente não se pergunta nenhuma vez? Meu irmão, que caminho é esse que para entrar já tem que endireitar? Que porta é essa que tem um cadeado de bronze, que é presa por ferrolhos de ferro? A gente não se pergunta em nenhum momento assim: por qual lugar é esse que Ele está me levando? Fala a verdade, ninguém pensa nisso. Você só consegue imaginar a cena de um homem todo poderoso, forte, indo na tua frente, destruindo, levantando, arrebentando, abrindo, te cobrindo, não é? Não é? É assim que a gente vai vendo, é dessa forma que a gente imagina. Por quê? Porque Deus vai te treinando para os processos, e Ele faz isso te motivando, contando para você o destino. Camila, quando o Senhor, por exemplo, chamou o apóstolo Paulo, futuro apóstolo Paulo, ali em Atos, né? Você vai ver que ele, na verdade, vai dizer para Ananias: vai, porque este é um vaso escolhido para mim, para muito padecer para a minha obra. Ele não falou isso para Paulo, ele falou isso para Ananias, que era o homem que ia botar a mão nele e que ia
tirar as escamas dos seus olhos, ministrar sobre ele uma unção poderosa. Agora, as coisas que Paulo acessou, que outro homem, seja antes ou depois dele, teve acesso. Rapaz, o homem era poliglota. Uma pessoa poliglota, quando ela quer entregar uma palavra, uma experiência de algo que ela viveu, ela tem 5 idiomas pelo menos, dos quais ela pode transitar para melhor traduzir aquilo que ela viu, viveu ou sentiu. Então eu estou falando de Paulo. Quando ele vai até o terceiro céu, ele poderia usar idiomas cuja raiz etimológica de cada palavra fala com muita inteireza das coisas, mas ainda assim, aquilo que ele viu foi considerado inefável, porque o que Deus o destinou para ver e para fazer não poderia ser comparado e nem dito de maneira perfeita por nenhum olho humano, por nenhum ouvido humano e por nenhuma linguagem e nenhum idioma. Ele vai resumir dizendo: são inefáveis. Você trocaria, Paulo, as coisas que você viu, ou seja, o que estava no seu destino em razão do processo que você passou para alcançar lugares como a terceira região celestial? Certamente ele diria não, mas olha o que vai lhe acontecer no processo. E é ele mesmo que diz: e foi-me posto um espinho na carne, para que eu não me vangloriasse, não me ensoberbecesse por causa da grandeza das revelações que ele me entregou. Do que Paulo está falando? O destino foi tão glorioso, aquilo que Deus usou para fazer, irmãos. Se o propósito de Deus naqueles dias fosse uma lança, Paulo era a ponta de aço da lança. Foi algo tão grandioso que foi-lhe posto algo que o mantivesse dentro de um processo de dependência, para que ele sustentasse a humildade diante da grandeza das visões que Deus o entregou. Quem está compreendendo o que Deus está falando aqui? Então há aqui agora, preste atenção, um embate muito grande entre duas coisas. De um lado, no prato da balança, uma visão extraordinária, um destino extraordinário, milagres no caminho, revelações inefáveis no caminho, poder absurdo no caminho. E do outro lado, todo o processo do qual a minha carne vai ser submetida, dores, problemas às vezes emocionais que vão precisar ser administrados dentro do processo, perda de amizades, ou quem sabe até como Ezequiel para alguns aqui, o luto dentro da própria casa. Quantos aqui poderiam testemunhar que já viveram isso e ainda assim precisaram sustentar a visão? Mas por quê? Porque quando você sustenta a visão, a verdade é que a visão também sustenta você quando você pensa que não aguenta mais nada, porque ela é o seu destino e ela é o seu propósito, e é sobre isso que Deus nos trouxe aqui nessa noite para falar. Então olhe de novo para o teu irmão e diga para ele: aguenta essa visão. Olha o que Deus vai fazer. Deus vai treinar Daniel. Deus não vai dar a visão das últimas coisas para ele logo de cara. Presta atenção nisso aqui, vem comigo. Deus vai começar a falar com ele de maneira paulatina. Primeiro Deus vai falar sobre coisas pequenas, depois Deus começa a falar sobre coisas médias. E o que é que vai fazendo Daniel transitar para o próximo nível das revelações? Não mais a nível de palácio. Presta atenção. Deus começa revelando coisas a níveis de palácio. Depois Deus começa revelando a Daniel coisas de nível nação, mas na nação que ele estava naquela época, entre os caldeus, a nação epicentro, o lugar da globalização do mundo. E em terceira instância, Deus começa a revelar a Daniel não só coisas daquele tempo presente, ou das proximidades de anos daquele tempo presente, mas de coisas cujos anos Daniel nem estaria vivo para ver. Deus começou a compartilhar coisas com ele de acesso futuro, tornando ele, presta atenção, não apenas um espectador daquilo que Deus está dizendo que vai fazer, mas tornando ele uma ponte pela qual todo homem que quiser conhecer o futuro vai ter que trafegar por aquilo que Deus revelou a ele. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? À medida que você vai graduando,
À medida que você vai se submetendo às visões que Deus vai te dando, à medida que você é capaz de obedecer de maneira irrestrita e incondicional os comandos que Deus vai te revelando, Deus vai ampliando o leque do teu entendimento e o mapa da tua vida ministerial. Ele começa. Enquanto eu estou pregando aqui, pastor Felipe, Deus me mostra um mapa sendo aberto. Um mapa sendo aberto. Sabe assim, quando alguém desdobra um mapa? Entenda, esse mapa pode representar a tua vida, teu ministério ou o futuro desta igreja local. E sabe o que eu vejo Deus dizendo? O plano da tua vida está pronto muito antes do teu nascimento. Teu destino já existia antes do teu ponto de partida. O que Deus disse a Jeremias foi: antes que te formasse no ventre eu te conheci, as nações eu te entreguei por herança. Antes. Então veja, eu não nasci porque Deus tinha um propósito na minha vida. O propósito não é a minha vida, o propósito é a glória de Deus. Olha para mim, todo o propósito de cada pessoa que está aqui visa um único destino: glorificar e honrar o nome de Deus. Camila, então por que eu não estou encontrando o meu propósito? Vou lhe explicar agora. Porque você só busca coisas que façam sentido para você. Você busca coisas que realizem você. Você acha que só vai se encaixar na sociedade quando se vê aceito por ela. Você não discerne as visões do teu futuro porque você não entrega a tua vida no dono do teu futuro. Por quê? Porque para você, o que você chama de futuro já foi passado para Deus antes do seu nascimento. Mas por que você não consegue contemplar as visões? Porque desde que você nasceu, o mundo te ensinou a correr atrás dos seus sonhos, a correr atrás do que faz sentido para você, do que alegra a sua alma, do que te dá status na sociedade, do que faz você se sentir bem e seguro diante das pessoas. E é por isso que você vai encontrar gente que enriquece, mas é vazia, gente que prospera, mas é vazia, gente que inclusive acha que a solução de todos os seus problemas está no dinheiro, gente que pensa: se eu tivesse dinheiro eu não tinha problema, como se dinheiro fosse a resposta para a felicidade. Se dinheiro fosse a resposta para todos os males, ricos não davam cabo da própria vida. E por que isso acontece? Porque dinheiro na mão de quem não tem propósito é papel, não significa absolutamente nada. Entenda isso. Não é mais importante o recurso do que o destino. Você pode ter um carro, você pode ter gasolina, mas se você não tiver um destino, o carro vai ficar na garagem. Pode ter habilitação, mas se não tiver um destino, vai ficar com a vida paralisada. Agora pegue uma pessoa que tem destino, mas não tem carro. Ela chega a pé, ela chega de bicicleta, ela chega de ônibus, ela chega. E por que ela chega? Porque não é sobre o recurso que ela tem no processo, é sobre a ciência que ela tem do destino, do caminho. Quando você sabe aonde você vai chegar, você não espera ter para ir, você vai na força da visão. E a visão prepara o recurso no caminho. Agora por quê? Por que a maioria de nós passa a vida inteira correndo atrás do que chamamos de propósito? Completa para mim só para eu ter certeza que você está comigo. A maioria de nós passa a vida gastando muita energia, muito tempo correndo atrás daquilo que a gente acredita que é o nosso, mas baseia isso em muitas conquistas humanas. E às vezes Deus permite a gente acessar dentro de um esforço descomunal, que às vezes nos leva a picos de ansiedade, depressão, desgaste absurdo, tremores. Eu sei que existem algumas dores e angústias aqui da alma que são ocasionadas por questões físicas que geraram questões psicossomáticas, substanciais, neurais. Eu não sou leiga, não me trate como idiota, mas eu também sei que existem outras que estão sendo geradas dentro de nós, não pela ausência de substâncias neurais e hormonais, mas pelo excesso de peso,
de expectativa que a gente coloca em querer realizar o que a gente acha que é o nosso propósito de vida, mas que na verdade está baseado em corresponder à expectativa que os outros colocam ao nosso redor. E aí às vezes você chega no que chamamos de pico do sucesso da sociedade e não se realiza. Por quê? Porque não era sobre ter recurso para fazer o caminho, era sobre saber qual era o destino da sua vida. E por que muitas vezes não estamos encontrando esse destino? Volto a dizer, porque somos tão egocentristas na nossa natureza adâmica caída, que a verdade é que de vez em quando a gente descobre que o Deus que a gente diz adorar, na verdade nada mais é do que uma versão idealizada de nós mesmos. Vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender, que eu estou sentindo que tem um espírito de sabedoria aqui. Estou falando muito bonito hoje. John Piper, ele diz assim: se o Deus que você diz adorar nunca discorda de você, nunca te repreende, é muito provável que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo e esteja dizendo que é Deus. E por que eu estou falando de ego? E ele tem sido a barreira que tem nos impedido de viver e de ver o mapa da nossa vida que já está pronto. E Deus quer mostrar para a gente, não só quando a gente chegar lá, Deus quer mostrar para a gente agora, porque o que a gente chama de futuro para Deus já é há muito tempo. Passado desde quando? Desde antes de você ser tecido e tecida no ventre da sua mãe. Eu já tinha dado um glória, porque Deus não está dizendo que você assim nasceu como se fosse algo do nada. Deus está dizendo, não, foi dia a dia, como a arte de um tecelão, diz o profeta Jeremias. Ele te teceu no ventre da sua mãe. Você levou tempo, você quer as coisas para ontem, mas você não nasceu de ontem. A palavra afirma que você não nasceu no seu pai, ele só foi o seu progenitor. Então é por isso que nessa noite Deus não quer desculpinha para impedimento da visão, em razão do ventre que você nasceu ou de quem foi o seu pai, porque Deus está dizendo, eles foram progenitores antes de nascer no seu pai, antes de nascer na sua mãe. Está na palavra, você nasceu no meu pensamento, foi eu que te gerei. Não há nenhuma vida aqui nessa noite, eu vou falar de novo, não há nenhuma vida aqui nessa noite que não carregue um propósito e uma visão extraordinária, cujo objetivo não seja a glória de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se até as estrelas, uma por uma, Ele se ocupou em dar nome para elas, não seria porventura a vossa vida mais importante do que as estrelas, do que os lírios do campo, do que as aves que não semeiam nem fiam? O vosso Pai que está no céu, o vosso Pai que está no céu, disse Jesus, de todas essas coisas, de todas essas coisas, de todas essas coisas, ei, complete aí para mim por favor, de todas essas, de todas essas, de todas essas. Jesus está falando com os seus discípulos de coisas, e pela primeira vez Ele está deixando claro que o Pai que é dele, na verdade também é nosso. Antes de Jesus o Pai era só dele, ok? Ninguém se reportava a Deus dizendo Pai, todos se reportavam a Deus dizendo Senhor, Deus, Yahvé, Jeová. Foi só depois de Jesus que entendemos que Ele não era apenas, não que fosse pouco, mas havia um outro nível, não apenas Senhor, mas também acima disso Pai. E isso é muito extraordinário. Então nesse momento, Jesus, vendo a preocupação dos discípulos com as coisas, vai deixar claro para eles, eu não quero vocês preocupados com, porque isso impede você de entender qual é a visão, qual é o propósito. Isso desenvolve em você uma crença limitante muito forte, de achar que seu relacionamento com Deus vai estar baseado em coisas. Deixa eu te falar, enquanto você busca a Deus somente para suprir coisas,
você só vai ter pequenas partículas e vislumbres da sua vida. E Deus não quer te dar vislumbre. Deus não quer te dar déjà vu. Deus quer mostrar para você que não importa o que você vai encontrar no caminho, você vai dar conta de passar por ele. Porque a sua vida carrega não apenas um sonho de mãe, de pai ou seu, mas ela carrega uma visão que Deus teve com você no dia que decidiu te criar. Então presta atenção que seu ego vai tomar um socão agora. A gente é tão egocentrista que sabe o que a gente pensa? Que Deus estava pensando na gente quando criou a gente. Sim ou não? Vamos falar a verdade, de uma maneira geral, a gente pensa o seguinte: Deus me criou e Ele tem um propósito comigo, achando assim, Deus pensou em mim. Olha o socão que você vai levar agora. E se eu te disser nessa noite que quando Deus criou em você, não era em você que Ele estava pensando? Isso te alegra ou te chateia? Porque isso já determina o tamanho do seu ego. Para quem acha que pode ir sozinho, para quem acha que ter sonho humano é o suficiente para depois de realizá-lo, se sentir realizado, ao ouvir essa palavra você pensa: não, eu não concordo não. Deus estava pensando em mim mesmo. Você vai realizar o que você quer e não vai se sentir realizado. Isso não é uma maldição, não é uma praga. Isso é uma realidade. Por quê? Porque você não foi criado para realizar você. Então mesmo que você realize o que você queria, em algum momento a sensação de conquista vai passar. E a tua régua vai ter que aumentar, teus padrões vão ter que aumentar. É a hora que você vira, ao invés de patrão, carrasco de si mesmo. Abre aspas porque eu vou dizer, porque para liberação dessa nova endorfina de super conquistador, você vai começar a fazer um monte de loucura. Por quê, Camila? Porque você precisa de coisas mais pesadas, mais intensas. E isso aí na verdade é a sua alma procurando por um lugar que só o prazer que você dá para Deus pode preencher. Então presta atenção que eu vou falar de novo. Engole no seco e começa a pensar nisso. Quando Deus me criou, não era em mim que Ele estava pensando. Como não, Camila? Não. A palavra de Deus é clara. Qual é a motivação da criação do Criador? E qual é a base que motiva a criação do Criador? Não estou inventando, está na palavra. Porque dele são, porque dele, nele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele, nele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele, nele e por ele, para ele são todas. Catuque alguém e diga: dele, nele, por ele, para ele são todas as coisas. Você é dele, se move nele, é para ele e fará todas as coisas para a glória dele. Você é dele, toque nele, fará para ele todas as coisas para a glória dele, nele, por ele, através dele, todas as coisas. Sabe por que você tem tudo para dar certo, mas está dando errado? Porque você foi programado para funcionar com um objetivo. Qual, Camila? Tudo em sua vida deve glorificar. Paulo deixou isso muito rasgado, muito claro, quando ele disse: quer comais, quer bebais, ou seja, quando vocês forem fazer as coisas mais simples e triviais do mundo, façam para a glória de Deus. E sabe o que ele está querendo dizer com isso? E aí nas coisas mais simples e triviais do mundo, vocês se sentirão as pessoas mais realizadas da humanidade. É por isso que tem gente que está andando de avião e está tão triste. E tem gente que está varrendo a casa, mas está fazendo para a glória de Deus, cheio do Espírito Santo. Tem gente que tem 4 carros, 5
4 casas, uma família perfeitamente saudável, mas não consegue se alegrar. A outra faz quimioterapia, bota lencinho na cabeça para ir para a igreja, depois do culto ajuda a cantina e vai lavando a louça, cheia do Espírito Santo de Deus. E alguém diz: como pode? Um tem tudo e o outro não tem nada. Aí Paulo vai dizer: quando eu andei pela terra, eu vi homens que pareciam ter tudo, mas não possuíam nada. Outros que não tendo nada, possuíam tudo. Eles entendiam a visão e o propósito que a sua vida carregava. Bata no teu peito aí agora e diga: eu fui feito para Ele, para a glória do nome dEle. Bata no peito e diga: se não for para ser dEle. Tem gente que está com medo, diga: se não for para ser dEle, não será completo. Ser de mais ninguém. Eu vou cantar para Ele, pregar para Ele, eu vou empresariar para Ele. A minha empresa é dEle, meu casamento é dEle, os meus anos de vida são para Ele, a minha juventude é dEle, minha mocidade é dEle, a força da minha vida é Ele, porque é dEle, nele, por Ele e para Ele. Para Ele. Ei, patrão, ô meu patrão, quando você fechar a ata lá da contabilidade da tua empresa, não faz igual Nabucodonosor na beira do palácio, não, dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei, que eu... Não, faça não. Lembre do que Deus está te falando hoje. Olha para o resultado daquela empresa e diga: não é esta aquela que Deus dirigiu para a glória do nome dEle, não me deixou falir para a glória do nome dEle, sustentou minha casa com esse CNPJ para louvor dEle. É assim que você tem que fazer. Você que está envolvido em atividades, faça tudo para Ele, das mais sensacionais até as mais triviais, e em tudo você se sentirá realizado, seja varrendo uma casa, ou seja conquistando um MBA, você vai se sentir realizado. Então, quando Deus fez a mim e a você, não era em mim você que estava pensando. Para o vaidoso, isso chateia ele. Para o humilde, essa é sua garantia. Porque quando tudo declina e você pensa: vai dar ruim, aí você lembra: e vai não. Vai não, porque isso não é sobre mim, é sobre quem não falha, não muda, não dorme, não tosqueneja, não erra, nunca perdeu, nunca errou. Falaria e não cumpriria, diria e não faria. Porventura é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa? Porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu, e nem com o olho se viu um Deus que trabalha. Oh, você tira férias, Ele trabalha. Você descansa, Ele trabalha. Trabalha por todos? Não, trabalha por aqueles que entenderam, cujo propósito da sua vida é a glória de seu nome. Deus não trabalha para quem precisa, Deus trabalha para quem espera nele. Olha o texto: porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu, e nem com o olho se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. O humilde espera dele, o soberbo será resistido por ele. Os apressados vão se cansar, os ansiosos vão parar. Aqueles que acham que o segredo está na força do seu braço vão estar fracos ainda antes do final desse ano. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão. Olha para alguém aí agora e diga: você vai subir, você vai subir. Eu não sei quem está me ouvindo, mas assim diz o Senhor: a abertura dessa conferência é Deus dizendo:
subir para um novo nível. Pés como os das corças, asas como de águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você vai usar a perna e não vai cansar a perna. Vai usar o braço e não vai cansar o braço. Vai usar o diafragma e não vai cansar o diafragma. Numa visão comum, como qualquer outra pessoa, você se cansaria. Mas sua expectativa não é comum, sua visão não é comum. O Deus que te chamou não é comum. É por isso que no pior dia de Israel, em período de apostasia nos dias de Jeremias, Deus visita Israel pela boca do profeta Jeremias. E ao invés de sentir peninha do processo deles, até porque era consequência de seu pecado e apostasia, Deus vai encher a boca do profeta Jeremias e vai falar sobre a restauração de Israel. E aquela Israel que outrora era fraca, porque o seu ego lhe roubou a visão, Deus vai deixar claro que uma vez arrependida e restaurando-lhe a visão do seu destino, que era glorificar a Deus, Ele vai dizer a Israel: tu te fatigas com os homens que vão a pé? Não se canse com eles não, porque senão o que será quando eu te botar para competir com os cavalos? Você já viu um pulmão de um cavalo, meu irmão? O pulmão de um cavalo é enorme. Nunca um cavalo vai correr a mesma coisa que um ser humano. Nunca um ser humano vai correr a mesma coisa que um cavalo. Mas quando um homem é dotado de uma visão, Deus lhe dá capacidades animalescas para que ele atinja o propósito. Camila, será que isso é verdade? Olha para a Bíblia. Abacuque vai dizer assim: o Senhor Deus Jeová é a minha força, e Ele fará os meus pés como um de atleta? Não. E Ele fará os meus pés como os das servas. Olha para o teu pé agora. Você tem pé de gente ou pé de bicho? Fala a verdade, pé de gente ou pé de bicho? Só que olha o que Abacuque vai dizer: pés como os das servas, para caminhar sobre as mais altas montanhas ou sobre as minhas limitações. O que Abacuque está dizendo? Para que eu chegue aonde Deus quer que eu chegue, Deus não vai desprezar minha capacidade humana. Ele vai alterar essa capacidade. Ele vai me dar a capacidade que eu preciso ter para chegar ao lugar que Ele quer que eu chegue. Aí ele diz: o Senhor Deus Jeová é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará caminhar sobre as minhas alturas. O que ele está dizendo? Todas as vezes que para chegar ao lugar da visão que Deus me deu, eu tiver um desafio maior do que a minha humanidade, eu tiver um desafio maior do que o meu braço, eu tiver um desafio maior do que a minha condição financeira, eu tiver um desafio maior do que a minha condição emocional, Deus vai entrar e vai alterar a minha capacidade. Ele vai alterar e Ele vai me dar capacidades que só pessoas ou animais poderosos poderiam ter. Ele vai falar abertamente sobre isso para provar o que a gente está dizendo. Lembra quando ele mandou a chuva? O que Elias disse para Acabe que estava de carro? Completa para mim. Acabe estava de... Ele desceu do monte e ele disse, ou melhor, o moço desceu do monte e ele disse para Acabe: Acabe, corre, porque é sinal de que uma abundante chuva vem sobre a terra. Acabe saiu de carro com um cavalo na frente de Elias. A nuvem foi se aproximando, a chuva chegava atrás e Elias começou a correr. Eu tenho para mim que ele começou a correr igual gente. Porque quando você demonstra para Deus disposição humana para obedecer o que Ele fala, enquanto você se esforça aqui, aí ele vai aqui, antes do carro e do cavalo de Acabe, eu vejo um Elias que quer correr para obedecer. Só que o texto é fiel, você conhece. O texto diz que enquanto ele corre, daqui a pouco quem passa? O carro e o cavalo de Acabe. Aí ali já não é mais perna de Elias, ali é o vento do Espírito do Senhor, motivando, capacitando, dotando ele de uma capacidade para que ele possa viver o cumprimento da visão que Deus deu para ele, sem ficar atolado
atolado nela. A chuva é muito boa, mas ela prejudica o terreno. Vocês aqui sabem do que eu estou falando por estes dias. A chuva rega a terra, mas o excesso dela faz lama. Quem está me ouvindo, diga amém. Existem visões que Deus te dá e que, se você não for pronto em obedecer, você não recebe a capacidade que te livra de se atolar. Como assim, Camila? Se Deus me deu a visão, Ele vai me atolar? Não é a visão que te atola, é a falta de capacidade de correr que te deixa embaraçado. Camila, eu não entendi. Vai entender agora. Deus está dizendo: eu jamais vou te dar uma visão da qual eu também não te dei a capacidade para realizar. Então, ao invés de reclamar que o teu ministério é grande, que as tuas responsabilidades são imensas, que a obra de Deus te consome, Deus está dizendo para alguém hoje aqui: você não está consumido e esgotado pelo esforço que você faz em obedecer a visão que eu te dei. Você tem andado esgotado e desmotivado pelo esforço que você faz em não corresponder ao teu chamado. É isso que te esgota, é isso que te cansa. Uma das maiores perguntas ministeriais que eu recebo quase toda semana é: Camila, é difícil fazer a vontade de Deus? E eu sempre respondo da mesma forma: é mais fácil do que tentar fugir dela. Quando Deus te dá uma visão, completa bem forte aí pra mim. Quando Deus te dá quando Deus te dá qual é a parte do bem forte que você não entendeu? Quando Deus te dá óbvio, ela é maior do que você, porque a visão não é sua, a visão é de quem? Então entenda, vai te assustar, vai querer fazer você ter vontade de correr contrário à realização da visão, do cumprimento da promessa. Só que o que te assusta é também o que te enobrece. O que, Camila? Saber que o que eu carrego não é meu. E é por isso que às vezes a gente é tão humilhado no processo de realização, porque é tão grande que a pessoa olha para a tua casa e não entende, olha para a tua família e não entende, olha para os teus recursos e não entende. Como é que essa visão é sua? Como é que esse propósito é seu, morando aonde você mora, tendo nascido na casa que você nasceu? Como é que pode? Mas na verdade essa é a prova de que a visão é de Deus. Se fosse sua, ela caberia no seu mundo. Então qual é a dificuldade? Fugir do mundo de Deus, porque o mundo de Deus não cabe no meu. Então eu quero fugir o tempo todo do mundo de Deus. Eu começo a fugir de profeta, eu começo a fugir de igreja, eu começo a fugir de quarto de oração, porque quanto mais eu busco a Deus, mais Ele abre o mapa do meu destino. Quanto mais Ele desdobra o mapa do meu destino e do plano que Ele tem comigo na minha busca, fico inspirado, mas também fico com medo, porque é maior do que eu. Todos vocês que estão aqui se sentem especiais, mas vocês sufocam essa especialidade porque alguém incutiu na sua mente que você é igual a todo mundo. Mas não é. Eu aprendi isso com a minha cunhada e nunca mais esqueci. Ela disse assim: entenda, você não é a única pessoa. Não é, mas é uma pessoa. Dá para compreender a diferença? Vou repetir. Não viva como se você fosse a única pessoa do mundo. Você não é a única pessoa do mundo. Existem outras pessoas aqui nessa noite, sim ou não? Então eu não posso viver como se eu fosse a única pessoa. Não posso. Mas eu preciso viver no meio dessa multidão, sabendo que eu não sou a única pessoa, mas sou uma pessoa única. E se sou única, se você é único, isso te torna especial, sim. Sua digital prova isso, sua cadeia genética prova isso.
As especialidades que Deus confiou a você tornam você especial. E por que você não está realizado? Porque você foge das suas especialidades, ou você começa a achar que as suas especialidades não têm a ver com Deus, quando na verdade é em Deus que elas se qualificam. É em Deus que elas te legitimam o crédito que a sociedade almeja ver. Mas quando Deus te revela a visão, tudo que você quer é fugir da visão, porque ela é maior do que tudo que você tem. Então você pensa, eu não vou dar conta. Como você já carrega, quem ainda está comigo, diga amém. Como você ainda carrega uma série de frustrações de coisas que não realizou, você também não quer frustrar Deus, e não quer frustrar a igreja, e não quer se frustrar na sua vida espiritual. Então começa a desgraça de uma corrida, aonde Deus te chama de um lado, e o teu medo de frustrar a única parte que você tem boa hoje, que é Deus, você fica com medo, e você diz, eu vou fugir. Não é só você, a visão causa isso. Preste atenção que para os exegetas não ficarem murmurando em pensamento contra mim, por causa da leitura de Daniel. Deus foi treinando Daniel, Ele percebeu que as visões que Deus dava começaram a ficar maiores. Vem comigo rapidinho. Ele percebeu que as visões que Deus estava dando começavam a ficar, os sonhos de revelação começavam a ficar. Quanto maior era a revelação, aquilo começou a levar Daniel para um nível de debilidade física. O texto vai dizer, muito antes desse episódio que a gente leu, preste atenção nisso aqui. Isso aqui pode salvar a tua vida. Isso aqui pode te livrar do espírito da loucura que está tentando te confundir. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui vai desmascarar o império das trevas que tem te ameaçado, que tem feito você achar que na verdade tudo que você pensa de Deus a seu respeito é uma loucura. Presta atenção nisso aqui. Ele começou a perceber que Deus começou a dar os sonhos e as visões. À medida que esses sonhos, visões foram ficando maiores, ele percebia que o seu corpo carnal, físico, começou a se envolver, ao ponto que o texto vai dizer assim, que depois de uma das revelações que Deus deu para ele, ele ficou 7 dias acamado, e o texto é claro que ele ficou por causa do peso da visão que ele recebeu de Deus. Aí o que Daniel começou a fazer? Quanto maior era a visão, ele não fugia. Sabe o que ele começou a fazer? A estender e aumentar o nível de santificação. Sabe o que eu vejo em Daniel? Um negócio que estava faltando na gente, mas o nível de esgotamento, presta atenção, de fugir do chamado, ele já chegou num ponto tão grande que tem gente hoje aqui que está no tudo ou nada. Tipo assim, quer saber? Se fugir eu estou cansado, agora eu não vou fugir dele não, eu vou correr para ele, vamos ver no que vai dar. Eu queria que você olhasse para alguém agora, fosse profeta na vida dessa pessoa e dissesse assim para ela, em 2023 é tudo ou nada. Você está entendendo que Deus está te chamando para um tudo ou nada? Ele está dizendo, ou você vai morrer fugindo, ou você vai se cansar tentando chegar. Só que você já perdeu tanto, que agora você vai para o tudo ou nada. Quer saber? Eu não vou mais me esgotar tentando fugir. Se é para me esgotar, eu vou me esgotar tentando encontrar a realização do chamado que Deus me deu. Aí olha o que ele vai fazer. Ele começa a aumentar o nível de santificação. Ele começa a consagrar mais. Olha para alguém agora e diga, consagre mais. Bora que você ficou sem graça, diga aí, consagre mais. Aí ele percebeu o quê? Estou resumindo um apanhado do livro de Daniel, num contexto bem superficial. Quanto mais ele santificava, mais o mapa abria. Quanto mais ele santificava, mais Deus via que podia falar mais coisas para ele. Olha aqui para mim. Deus está dizendo, eu não tenho prazer em ocultar o teu futuro. Eu só não revelo todo ele porque eu não comecei nem a te contar e você já está paralisado. Deus está dizendo, te apronta para mim. Deus está dizendo assim, ó, não espere eu te chamar para conversar não. Se consagra e me chama para conversa. Camila, eu não estou ouvindo Deus. Deus só te pega na urgência.
Deus só fala contigo de livramento e socorro, já percebeu? Porque Deus só te pega na urgência para te livrar a vida. Agora bota a tua vida no eixo, que tu vai ver se Deus te pega na urgência. Deus vai te adiantar 5 anos do que vai acontecer. O jornal do final desse ano é atrasado para quem for chamar Deus para conversar em fevereiro ainda. Isso é muito sério. Aí ele começou a se consagrar, o mapa abriu, Deus começou a revelar muito mais. Aí foi ficando maior, foi ficando maior. Se liga nisso aqui. Foi ficando maior, ao ponto que Daniel não dorme mais para Deus falar com ele. E Deus também não fala mais com ele. Você pode depois analisar isso no livro. Deus não fala mais com ele na hora dos joelhos, na hora das devocionais e nem quando ele está dormindo. Deus agora pega ele andando. Quando tu abre a agenda para Deus, e é por isso que tu tem medo. Tu sabe que Ele vai te pegar nessa faculdade. Tu sabe que quando tu abrir a agenda para Deus, o ensino médio não te segura. Tu sabe que quando tu abrir a agenda para Deus, professor não te peita. Tu sabe que quando tu abrir a agenda para Deus, não tem motorista nem cobrador que vai te impedir de profetizar dentro do ônibus. Quando tu abre a agenda para Deus, acontece contigo o que aconteceu com Daniel. Se liga no contexto do capítulo 10. Ele estava andando com os amigos, ele estava andando, presta atenção. Ele não estava orando, ele estava andando. Ele não estava pregando, ele estava andando. Ele não estava profetizando, ele estava com os amigos. Mano, pelo amor de Deus, o cara está num nível tão absurdo que Deus não espera ele se separar, porque toda hora que Deus olha para ele, ele é separado andando, comendo. Ele é separado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele está sentado e está separado. O cara está conversando e é separado. Ele está rindo de uma piada e ele é separado, porque a vida dele é santa. Comendo, deitando, dormindo, levantando. Então agora Deus fala com ele a hora que Deus quer. Deus não fala com ele a hora que ele está pronto. Deus fala com ele a hora que ele quer. Alguém mais está sentindo o coração queimar? E o Espírito Santo de Deus convidar e dizer: esse ano é o que eu tenho para ti. Eu quero falar contigo no carro. Eu quero falar contigo no caminho do trabalho. Eu quero sentar no banco do carona e te dar revelações que o mundo ainda não viu, que teus familiares ainda não conheceram. Alguém mais está sentindo o coração queimar? Alguém mais está sentindo o convite do Espírito Santo? Ele está dizendo: eu vou entrar no meio da conversa dos teus amigos, porque eu também vou virar teu amigo. Eu vou andar contigo no meio da rua. Aí olha isso. Vou terminar agora. Ele está andando, não sei se no palácio, se na rua. Ele está andando com os amigos, não sei quantos. Talvez seja aqueles do início. Está ele andando, olha o que vai acontecer. Você leu comigo. Então só eu. Que é isso? Você está no meio de um lugar aparentemente público, com pessoas comuns, e só você começa a ver coisas que ninguém viu. O que é isso? Visão aberta para Daniel. Aí presta atenção, o texto é claro em dizer que os amigos não viram, mas sentiram um pavor. Que o texto diz que eles não viram nada, mas sentiram um temor tão grande que só quem ficou, porque todo mundo quem não aguentar a visão não vai ficar. E não fica triste, é porque a visão não é para eles. A visão é sua. Aí olha o que o texto diz: por causa do impacto da visão, pastor Felipe, desfigurou-se o meu semblante. O que é isso? Ele só não correu porque não teve perna, senão ele corria também. Saiu de mim a força. Ele disse: não havia mais força alguma em. E eu caí com a Bíblia é linda, ela diz assim: e caiu com o rosto em terra, ou com o seu rosto sobre o chão. Carioquês, caiu de cara.
de frente. A visão veio na velocidade, bum, caiu de frente, irmão, de cara no chão, bum. O que significa? Rosto desfigurado, fugiu de minha força. Arrebatamento profundo. Deus não lhe tomou só a consciência física, ou melhor, só o lugar da sua tomada de decisões, seu lobo frontal, não. Só a sua capacidade cognitiva, não. Deus tomou-lhe o corpo também, como fez com João na ilha de Pátimos. Tirou o corpo à força para ter liberdade no espírito de Daniel. Às vezes Deus faz isso com o teu corpo físico. É por isso que Ele te debilita no processo, para Ele ter teu espírito livre na mão dEle. Deixa eu falar um negócio bem aqui para todo mundo entender. Se tu tens uma visão que ainda não envolveu o teu corpo nisso, é porque ela ainda não foi grande. Deus ainda não revelou ela toda. Quando Deus te dá uma visão grande, não vem com essa, meu irmão. Ah, se é de Deus fica tudo bem, meu irmão. Se a visão é grande, vai envolver corpo, vai envolver família, vai envolver emocional. O pau vai cantar para tudo que é lado. Quando a visão é grande, minha irmã, ai não, Camila, eu acho que não é de Deus o que eu estou vivendo, porque eu estou tendo que tomar remédio. E quem disse? Está tomando remédio, mas está aqui no culto, não está? Sustentando a visão? Tem gente que não está tomando nada, não entende nem a visão, nem toma remédio, está paralisado. Tu tô aqui, ó, eu acho lindo. Não é ironia, não. Tá ali fazendo um tratamento bonitinho, terapia 2 vezes por semana, remedinho ali, vem tomar aguinha na igreja, ninguém sabe, ninguém viu. Mas na hora do culto tá ela adorando, na hora da promessa tá ela crendo, na hora do milagre tá ela esperando. O que Deus está dizendo para mim e para você? Agora você entendeu a grandeza da visão. Eu não estou dizendo que Deus vai te arrebentar para cumprir. O que eu estou dizendo é que não tem como cumprir sem envolver espírito, alma e corpo. Se a promessa que Deus se a promessa que Deus te deu ainda não deu uma balada na tua alma, ainda não deu uma sacrificada no teu corpo, se tu nunca te cansou pelo propósito que tua vida carrega, tu ainda não entendeu o propósito, pastor. Tu ainda não entendeu o propósito, ovelha. Se a tua vida tem de Deus uma visão, isso vai envolver alma, espírito e corpo. Era por isso que Daniel sentia no corpo o peso do chamado, mas não abria a mão na visão. Nesse dia foi a maior de todas. Deus deu para ele uma parte da revelação das 70 semanas. Ele vai para o chão, bum, caiu, desmaiou, foi arrebatado. Está tudo dentro do mesmo contexto, bum. Aí olha o que o texto diz: uma mão me tocou. Não era de um ser humano normal, porque ninguém ficou. Só eu, Daniel, vi. Ele aguentou a visão, não saiu. Aí olha o que o texto diz: a mão veio, tocou nele. Se você olhar direitinho na tua Bíblia em casa, você vai ver que a mão não levanta ele, a mão só o desperta. Agora uma mão que é de um anjo, que num exército contra Senaqueribe arrebentou com centenas de uma vez só, não podia levantar um homem fraco do chão? Sim ou não? Sim ou não? Mas olha para mim, levantou? Levantou? A mão poderosa foi lá, Mariana, botou a mão nele, na altura do ombro, e dizia para ele: Daniel, levanta. Não, você vai entender, isso aqui é tremendo, irmãos. A mão podia pegar ele, meu pastor, e botar o homem de pé, sim ou não? Vem, Lagoinha, sim ou não? É Lagoinha ou Poça? Vem, Lagoinha, sim ou não? É por isso que eu toco mesmo, é lá. Mas não levantou. A mão sacudia ele e o encorajava a se levantar. Então aqui, vou traduzir para miúdos. O anjo não pegou ele pela mão e disse: está de pé, não. O anjo sacudia ele e dizia: levanta. Faça com alguém o que o anjo fez com Daniel. Bota a mão no ombro de um ou dois aí agora, por favor. Bota de qualquer jeito não. Deixa essa pessoa perceber que ela sentou-se ao lado de um profeta nessa noite. Deixa ela perceber que a sua vida será usada como a vida de um anjo para ela.
Bota a mão, só bota a mão, só bota, só põe a mão. Agora com a mão no ombro dessa pessoa, começa a sacudir de leve e diz assim: levanta, levanta, levanta. Sacode mais forte. Levanta. Daniel não falou isso não, tá? Eu que vou dizer agora. Olha para quem está do teu lado e diga assim: me ajuda. Fala para ele: estou te ajudando. Aí você responde assim: então, me levanta. Aí responde para ele: diga não. Agora você vai pregar para ele e vai dizer assim: porque Deus jamais vai te levantar do lugar que Ele já te capacitou para ficar de pé sozinho. Deus não vai te dar uma visão que te deixa caído. Deus não vai te dar uma visão que te deixa prostrado. Deus não vai te dar uma visão que te abate a alma e que te deixa caído no chão. Quando Paulo foi cercado pelo resplendor de luz do céu em Damasco, Jesus apareceu para ele e disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Caído no chão ele estava, caído no chão ele ficou. Jesus pregou para Paulo e disse: duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Falou com ele, deu visão para ele, mas na hora que terminou a visão, Jesus disse para ele: agora levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que vai acontecer. Deus está dizendo: a visão te amedronta, a visão te assusta, mas você não vai ficar caído diante dela. Levanta, Daniel, levanta, Júlia, levanta, Andressa, levanta, Bruna, levanta, Larissa, levanta, Sabrina, levanta. Orebaraia, Candarebaha. Camila, a mão de Deus não vai me botar de pé não, hoje não. Senta só mais 5 minutos para não te cansar. Por que não? Quando o Senhor levou Ezequiel para o vale cheio de ossos, a visão era apavorante. Imagina um vale escuro cheio de ossos. Não há esperança num lugar assim, pastora. Não há esperança num lugar assim, John. Mas o Senhor disse para ele: profetiza, filho do homem. Olha o que o texto diz, Ezequiel 37. Me tomou pela mão, me levou para o meio de um vale que estava cheio de ossos. Olha como o texto diz: e me deixou lá. A mão que levou ele não ficou com ele lá. O texto diz que a mão levou e o dei. Mas por que teve vida no vale? Porque não importa quando você não vê a mão te pondo de pé. Não foi a mão que ergueu Daniel. Olha o texto quando chegar em casa. O texto diz que a mão lhe tocava. A mão não lhe erguia, a mão lhe tocava. Ele estava com a mão espalmada no chão e o joelho no chão, de frente. À medida que a mão lhe tocava, ele esticava a palma da mão e ele se esforçava para si. Não era o anjo que levantava ele, o anjo o encorajava. Aí olha o que o texto diz: que o anjo falou com ele: ouve a minha palavra. Em outras versões, ouça a minha voz. Volta para Ezequiel. A mão o deixou lá. Ezequiel não viu mais mão no vale, mas o texto diz que uma continuava falando com ele lá. Era a voz do Senhor. A voz do Senhor dizia: profetiza. E a voz do Senhor mandava o que ele tinha que profetizar. Quem ainda está aqui, diga amém. Então o Senhor está dizendo: você se desespera quando não vê a minha mão te botando de pé, como eu fiz outras vezes. Mas
Mas é porque o nível de maturidade que você entrou agora me impede. Eu limito essa decisão. Eu não vou te colocar de pé de onde eu te dei graça para se sustentar. Você vai ter que se levantar. Você transicionou, o nível mudou. Olha para quem está do teu lado e diga com carinho, creia ele ou não, diga assim: você amadureceu nesse processo. Você quer mão, mas não vai ter mão. A mão não vai levantar, ela só vai te encorajar. Aí o anjo botava a mão nele e dizia: ouve a minha palavra, ouve a minha voz. Aí ele ouvia, sabe por quê? A visão de Deus não rouba a tua consciência. Quem faz isso é o diabo. Ele ouvia. Aí à medida que ele ouvia aquelas palavras, ele ia esticando a mão, esticando o antebraço. O joelho, o texto diz que estava vacilante. E o que me faz tremer as pernas. Estou dizendo isso tudo para dizer o quê? A glória de Deus não é romântica. E é por isso que tem gente que diz que quer o avivamento, mas não quer. Porque quando chega perto da glória faz que nem o povo. Quando Deus chamou, o povo chamou Deus para conversa, dizendo: poxa, a gente queria ver ele também. Ah, é? Deus fala assim: eles querem conversar comigo? Também quero conversar com eles. Manda eles se santificar, jejuar, se lavar e vir para a beira do monte. Eu vou vir no cume. Moisés diz: ó, vai ter conversa. Vocês querem glória? Quer ver o que eu vejo? Quer sentir o que eu sinto? Aguenta a visão? Se lava, se limpa, consagra, separa. O povo fez tudo certinho. O povo fez tudo certinho. Quando o povo foi para a beira da montanha, aonde Deus começou a trovejar, eles ficaram apavorados e saíram correndo da glória, saíram correndo da presença. E o que eles diziam para Moisés? Moisés, vai você, a gente não dá conta de ir não. Sabe por quê? Há uma geração que quer romantizar a glória, cometendo seus pecados e achando que não precisa de consagração, querendo meter tudo na conta da graça, como se não precisasse renunciar a nada. Ah, Camila, você está falando da lei, quer falar da graça? Paulo disse que uma vez banhado no sangue de Cristo, jamais tornaria a pecar para não pisar novamente no sangue de Jesus Cristo. Você quer falar de graça comigo? Eu também tive um encontro com a graça de Deus. Ah, Camila, mas você parece que continua pagando preço. Não é preço, é consagração. E por que, Camila? Porque eu não me consagro para justificar, eu me consagro para agradecer. Porque eu quero ir para um nível de intimidade, aonde só quem deseja a glória de Deus suporta a visão. O povo mandou Moisés e Moisés foi e não aguentou a visão. Olha para mim. Deus trouxe gente muito séria nessa noite aqui para dizer: ei, para de fugir da visão, porque a entrega que você dá na fuga é a mesma que você daria no chamado. Então você está gastando força no lugar errado. Olha para o teu irmão e diga: vai para cima. Não, você não falou. Diga para ele: vai para cima. Fala para ele assim: vai para a glória. Diga assim: não corra de Deus, corra para Deus. Diga: corra para Deus. Camille, se ele me quebrar, ele te quebra na mão dele, te refaz na mão dele. Camille, se ele me abater, ele te abate na mão dele, te exalta na mão dele. Camille, se ele te espremer, ele te espreme na mão dele, te dá largueza na mão dele. Camila, e se ele me humilhar, ele te humilha na mão dele, te honra na mão dele. Ele está dizendo: vai para onde? É como Davi: para onde eu fugirei da tua presença? Se eu botar minha cama no abismo, ali tu está. Se eu subir até a alva, ali tu estarás. Senhor, tu me sondas e me conhece. Chega de fugir. Aguenta a visão. Vou contar de 1 até 3 e você vai gritar para quem está do teu lado: acaba com isso. É 1, é 2, é 3, diga. Vocês não falaram, diga. Acaba com essa fuga desgraçada.
Bota a mãozinha no ombro dele de novo e diz: levanta. Fala para ele: levanta. Só ouve a palavra, só ouve a voz. Camila, Deus não está me levantando. Ele está dizendo: eu vou fazer isso com a minha palavra. Guarda a minha palavra. Guarda a minha palavra. E a minha palavra vai te sustentar, vai te erguer, vai te levantar. A minha palavra vai te capacitar. A minha palavra será teu combustível. A minha palavra será o teu alimento. A minha palavra será o nosso pacto. A minha palavra será a tua garantia. A minha palavra será a tua disposição. Recita a minha palavra, canta a minha palavra, exalta a minha palavra, louva a minha palavra, decora a minha palavra, memoriza a minha palavra, profetiza a minha palavra, ora a minha palavra, canta a minha palavra, prega a minha palavra. A minha palavra te tira da depressão, a minha palavra te tira da tristeza, a minha palavra abate a síndrome do pânico, a minha palavra coloca espírito de vida aonde havia espírito suicida. A minha palavra te enche de saúde, a minha palavra te dá sabedoria, a minha palavra abre a tua boca, a minha palavra te dá dons, a minha palavra te sustenta até os ossos, a minha palavra te capacita, a minha palavra te renova, a minha palavra te sara, a minha palavra te cura, a minha palavra te fortalece. Recita a minha palavra, decora a minha palavra, medita no livro dessa lei de dia e de noite, e ele te fará prosperar. Minha palavra. Aí Daniel ficou de pé. Que é isso? Daniel fica de pé. O Senhor entrega o restante da visão para ele e termina dizendo: Daniel, o céu te ama muito, homem muito amado. Deus está dizendo assim: ó, você está fugindo para um lugar que não pode se esconder. Me mostra um esconderijo que não esteja submetido à cobertura do céu. Me mostra aí. Deus está falando com alguns fujões aqui. Me mostra aí um lugar aqui na terra ou debaixo dela que o céu não abrigue esse lugar. Olha o que Deus diz pela boca do salmista: quem está na terra manda no que é na terra. Quem está no céu manda no céu, na terra e debaixo da terra. Deus está dizendo assim: você não percebe que para onde você for, o céu está lá? Homem muito amado, Daniel se levantou tremendo. Ele se levantou como? Ministério de Louvor, vem subindo aqui para me ajudar. Mari, vem para cá que eu sei que você sabe cantar essa música. Ele levantou tremendo. Se o joelho estava vacilante, eu imagino ele levantando sozinho. Botou primeiro uma mão, a outra, aí foi. Igual algumas pessoas vão sair hoje aqui depois que caírem arrebatadas. Eu imagino o joelho dele levantando tremendo. E ficou de pé. Tremendo, mas ficou de? Apavorado, mas ficou de? Ressabiado, mas ainda assim de? Deus está dizendo: aguenta de pé que o restante eu sustento. Entregou a visão para ele, falou o que ia acontecer, ele buscou.
Da outra vez que Deus tomou ele já não foi de cara no chão. Por quê? Porque você vai transicionando e vai melhorando, entendeu? O que eu quero dizer? A glória não é romântica, a glória é apavorante. Mas ainda assim ela é a melhor coisa que o homem pode ter. Moisés disse assim: deixa-me ver o teu rosto, mostra-me a tua. Moisés, o homem não pode me ver e continuar vivo. Esconde ali, na fenda daquela rocha, eu vou passar de costas e tu verás a minha glória. É o único jeito de você não morrer. Deus está criando uma estratégia para a glória não matar. Deus está fazendo isso desde que criou o homem. Quem é Jesus? A rocha fendida, disse Paulo aos Colossenses, para que todo homem que nele se abrigar poder ver a glória sem morrer. Aí Deus está falando para mim: tu tem glória e foge da glória? Vai tremendo, mas vai para cima desse monte. Como canta o Morada: eu vou subir o monte que outros, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá. Eu acho lindo porque é muito bíblica essa música. Brunão, Deus te abençoe. Porque ela diz assim, ó: mais perto do monte é mais perto da face. Mais perto da face é mais perto da. E mais perto da glória, a música diz o quê? Mais perto da glória é mais perto da. O medo quer me parar. É muita glória, eu sou tão pequena. É muito grande, eu sou tão limitado. Só que Deus está dizendo para quem Ele está chamando hoje: não corre de mim, corre para mim. Eu sou grande, mas eu sou teu e tu és meu. Eu sou grande, mas tu és minha e eu sou teu. Vem para os braços do teu Pai. Eu já preparei uma estratégia que te impacta, mas não te mata, te estremece, mas não te mata. E não haverá nada melhor da tua vida do que ser cheio da glória de Deus. Quando Isaías viu a glória, ele não disse como é linda, ele disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A sua glória enchia a casa e as colunas do templo se moviam com a voz do que clamava. O que clamava dizia: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Então eu, Isaías, não disse glória, eu, Isaías, disse: